Depois de ter revelado os melhores jogadores do Benfica que eu vi, vou fazer o mesmo procedimento com a equipe feminina, que foi criada em 2018 e já conquistou 14 títulos. Ganhou 4 vezes a Liga BPI, 4 taças da Liga, 3 supertaças, 2 taças de Portugal e uma segunda divisão. Pelos poderes da sétima titular que vai aparecer aqui, vamos ao regulamento. São 22 jogadoras, 11 titulares e 11 menções honrosas. Elas podem ocupar qualquer posição onde são ou foram capazes de atuar. Se a jogadora estiver em atividade em outro clube, eu vou dizer onde ela joga atualmente. Nos casos de ex-jogadoras que ainda trabalham com futebol, eu digo a função e o lugar onde elas estão. Aqui está a maior diferença entre esse vídeo e o da equipe masculina. Teremos a presença de jogadoras do elenco atual e já adianto que não serão poucas. Quando elas aparecerem, digo apenas o nome para não ter que repetir a mesma informação várias vezes. Continua valendo aquela regra de ter sido analisado apenas o que elas fizeram no Benfica e pelo Benfica, mas eu nem escrevi isso na imagem porque desrespeito à instituição não é motivo para nenhuma ausência aqui. Chegou o momento, lembrando que estamos ao vivo para todo o Brasil, ou não, vamos conhecer as jogadoras escolhidas. Goleira, Lena Pauwels. Pode ser muito precipitado da minha parte chamá-la de Lenda Pauwels, mas acho que esse posto está muito bem entregue. Em praticamente uma temporada e meia, até o momento que eu estou gravando, a alemã de 26 anos não sofreu nenhum gol em 25 dos 47 jogos em que defendeu as redes encarnadas, já é a segunda jogadora da posição que mais entrou em campo pelo clube e a que tem o maior número de pênaltis defendidos. Bem-vinda ao meu mundo, Lena. Menção honrosa para Ruth Costa. Lateral direita, Catarina Amado. Nessa foto, ela está apontando para quem achou que eu fosse repetir a brincadeira do início. Depois de 3 boas temporadas a serviço do Estoril, Catarina chegou ao Benfica em 2019 com a intenção inicial de reforçar o ataque do seu time do coração, mas se deparou com um setor ofensivo recheado de opções e começou a ser testada na lateral e na ala. Em meio a essa mudança, marcou o primeiro de seus gols com a camisa do Benfica, que também foi o de número 500 da história da equipe. Quando as competições pararam por conta do início da pandemia, o time perdeu todas as outras atletas que jogavam nas laterais. Amado se consolidou como titular e foi aí que começamos a ver a evolução dela até chegar a ser uma das melhores laterais portuguesas em atividade, além de jogar em várias outras posições. Nesse momento, com 161 partidas, é a terceira jogadora que mais atuou na história do clube. Menção honrosa para Daiane, assistente de coordenação das categorias de base da Ferroviária. Abrindo o centro da defesa, temos a Silvia Rebelo, diretora desportiva do Benfica. Após participar da primeira Eurocopa feminina jogada pela seleção de Portugal em sua história e representar o Braga por 2 temporadas, Silvia aceitou o desafio de ser capitã do Benfica na temporada inicial do projeto, mesmo com a equipe começando na segunda divisão. Com a raça, o querer e a ambição presentes no grito de guerra que motiva as jogadoras, conquistou todos os títulos que o time tem até hoje. Jogou mais uma Eurocopa e uma Copa do Mundo com a seleção portuguesa e fez um total de 136 jogos pelo Benfica. As 6 temporadas em que jogou com a águia no peito foram as últimas de sua carreira de jogadora, encerrada no meio deste ano. Logo depois, assumiu a nova função dentro do clube. Menção honrosa para Ana Ceissa, do Tigres. Junto com a Silvia está uma jogadora muito acostumada a fazer dupla com ela, a Carole Costa. Depois de 7 temporadas na Frauen-Bundesliga e mais 3 no Sporting, Carole se juntou às inspiradoras em 2020 para dar consistência à defesa encarnada. Fundamental em todos os tipos de jogadas de bola parada, já marcou gols importantes pela seleção, como o que colocou Portugal na primeira Copa do Mundo feminina de sua história, e já é a jogadora de centro de defesa mais artilheira do Benfica, com 20 gols.
Foi eleita a melhor jogadora da Liga BPI na edição 2021-2022, com direito a gol no jogo decisivo, e ficou em quarto lugar na artilharia do campeonato na temporada passada. Tem 173 jogos pela seleção, 145 pelo Benfica e 34 anos de idade. Mas eu não vou chamar de interminável porque os últimos jogadores e jogadoras que classifiquei dessa forma pararam de jogar na mesma temporada. Mais uma craque que ninguém precisa fazer curso na Alemanha para saber que é incrível. Menção honrosa para Raquel Infante, que está sem clube atualmente. Lateral esquerda, Lúcia Alves. Depois de ser um dos destaques do Valadares Gaia, que foi finalista da Taça de Portugal contra o próprio Benfica, a fã portuguesa número 1 do Felipe Coutinho viu que a camisa 13 do seu clube do coração não tinha dona e saiu do norte para o lado vermelho de Lisboa em 2019. Curiosamente, ela chegou de um time azul e amarelo e jogava apenas no ataque naquela época, assim como você viu que aconteceu com a Catarina Amado. Jogou 18 partidas na primeira temporada e foi emprestada ao Valadares. Em dezembro de 2020, substituição no Sport Lisboa e Benfica. Luiz Andrade saiu do comando técnico e entrou Filipa Patão. Um dos primeiros pedidos da treinadora foi a volta de Lúcia no meio do empréstimo para reforçar o lado esquerdo da defesa. Nasceu aí mais uma das melhores opções de Portugal para as laterais. Outra jogadora com muitas utilidades e uma das grandes ídolas dos benfiquistas. Tem contrato até 2026. Mas eu quero muito que ela venha ao Brasil com a seleção portuguesa no ano seguinte como jogadora do Benfica. Menção honrosa para Yasmin, do Corinthians. Volante, Paula Domingues, a Pauleta. Com uma passagem de 2 temporadas pelo Braga, é mais uma das atletas que estão no Benfica desde o início do projeto, integrando a lista de capitães da equipe. Essa espanhola de 27 anos, que eu vou poder chamar de portuguesa da Galícia em algum momento, é tratada desde sempre como o pulmão do time. A raça que ela mostra em campo é algo que eu poderia definir como interminável. É a segunda jogadora da história do Benfica que mais vezes entrou em campo pelo clube, com 171 jogos, e tem 32 gols marcados, incluindo alguns bem bonitos e muito importantes, como o que deu ao clube a sua primeira conquista da Supertaça Feminina. Renovou o contrato com as Águias no começo do ano até 2027 e espero que venham mais troféus para que ela possa levantar. Menção honrosa para Christy Ucheibe. Primeira meia central, Andréia Faria. Fim do mistério da abertura. É hora de falar do ser humano mais incrível que você vai ver aqui. É outra jogadora que faz parte da equipe desde o início, vinda do Vila Verdense, mas a única que entrou em campo em pelo menos um jogo de cada competição vencida pelas inspiradoras. Desde quando eu comecei a acompanhar os primeiros passos dela no clube, já havia coisas especiais que me fizeram apontá-la como minha jogadora favorita do Benfica, como os belos passes, a visão de jogo e as roubadas de bola. Ela marcou 23 gols pelo clube até hoje, sempre lamenta o fato de não ser artilheira e tem 2 gols e 1 assistência no Estádio da Luz, mas foi um gol que ajudou a dar um campeonato nacional ao clube, um contra o Lyon em Liga dos Campeões e um passe maravilhoso para o último gol de uma vitória no primeiro jogo oficial entre times femininos do estádio. É a única jogadora com mais de 200 partidas jogadas pelo Benfica e nessa temporada, com a anterior sendo a melhor de sua carreira, recebeu um presente do tamanho da belíssima história escrita até agora, a camisa 10. Mais uma que renovou o contrato com o clube neste ano. Ela tem um novo vínculo indo até 2027. Menção honrosa para Andréia Norton. Segunda meia central, Ana Vitória, do Atlético de Madrid. Se eu falei da atual camisa 10, não podia faltar a primeira. Campeã brasileira e da Libertadores com o Corinthians, a mato-grossense desembarcou em terras portuguesas em janeiro de 2019 para defender um clube com o qual já simpatizava antes de ser jogadora profissional. Em 129 jogos pelas encarnadas, voou como uma águia pelos estádios lusitanos para comemorar 65 gols marcados e 19 assistências, totalizando 84 participações diretas.
É a quarta maior artilheira da história do Benfica e terceira entre as estrangeiras. Foi negociada no ano passado com o PSG, onde pouco jogou, e veste atualmente outra camisa vermelha e branca, a do Atlético de Madrid. Retornou a Paris nos Jogos Olímpicos de 2024 para ganhar uma medalha que a seleção brasileira feminina não conquistava desde 2008, juntamente com a Yasmin. Menção honrosa para Ana Gasper. Quem é a meia atacante? É a Kika? É a própria Kika Nazaré, do Barcelona. Chegou a camisa 10 que faltava. Começou nas categorias de base do clube e recebeu algumas oportunidades durante as 2 primeiras temporadas, mas a substituição, que eu não vou anunciar de novo, fez com que pudéssemos conhecê-la melhor dentro e fora de campo e ver o potencial gigante que ela já tinha na época. Com 82 gols, 32 assistências, belos dribles e muita alegria nas pernas em 128 jogos pelo clube do qual é sócia desde o dia anterior ao de seu nascimento, Kika, Cisca ou Francisca, chame como preferir, é a terceira maior artilheira da história do Benfica e a maior entre as portuguesas. Em 2023, num jogo da fase de grupos contra o Vietnã, se transformou no ser humano lusitano mais jovem a marcar um gol em uma Copa do Mundo, ultrapassando Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo, por exemplo. Ao fim da última temporada, deixou o time do coração para ter 2 companheiras com bola de ouro no Barcelona e realizar o seu segundo maior sonho no futebol, atrás apenas de marcar um gol de bicicleta. Ele não sabe o nome dela. Pode acreditar que ele sabe. Menção honrosa para Beatriz Cameirão. Primeira atacante, Chloe Lacasse, do Utah Royals. Após 5 temporadas na Islândia, a atacante do Canadá foi a primeira jogadora de um país sem o português ou o espanhol como língua oficial a ser contratada pelo Benfica. O resto é mais que história, é sucesso. Em 4 anos, jogou 131 partidas, marcou 102 gols, fez 42 assistências e é a segunda maior artilheira da história do clube. Ganhou 3 campeonatos nacionais, 3 taças da Liga e 2 supertaças, sendo muito importante para todas essas conquistas e se consagrando como a melhor jogadora da Liga BPI em 2022-2023. Também foi durante a sua passagem pelo Clube da Luz que ela começou a receber convocações para a seleção canadense. Tudo isso até o triste dia em que teve que se despedir das águias no ano passado para reforçar o Arsenal. Em 2024, retornou aos Estados Unidos, país onde iniciou a carreira, mas ninguém se esquece do que ela já fez em Portugal. Menção honrosa para Geise, do Manchester United. Segunda atacante, Darlene, da Ferroviária. Com ouro pan-americano, Copa América, Campeonato Brasileiro e 2 passagens pela Europa no currículo, Darlene chegou ao Benfica com o objetivo declarado publicamente por ela mesma de ser igual ao Jonas. Vamos ver se conseguiu? Bom, posso começar dizendo que foi uma das jogadoras que chegaram para fazer parte do primeiro elenco, mas mal sabia que seria a maior artilheira da história da equipe, com 137 gols, sendo impressionante 109 deles só na primeira temporada. Foi campeã nacional na primeira e na segunda divisão, ganhou 2 taças da Liga, uma taça de Portugal e uma supertaça. É a única jogadora que passou pelo Benfica e fez mais gols que jogos, com tudo isso em 61 partidas. Em 2021, trocou um lado do meu coração pelo outro e foi contratada pelo Flamengo, onde ficou até o meio desse ano e saiu para a Ferroviária. Menção honrosa para Nicole Heisler. Então é isso, pessoal. Terminam aqui as minhas tentativas de fazer com que vocês entendam a paixão de um rapaz do Rio de Janeiro por um clube da capital portuguesa. Muito obrigado.